Continuando, então. Como eu disse, Capelletti e Garf, eles destacam 3 ondas do movimento de acesso à justiça: assistência judiciária, reformas para garantia dos direitos difusos e enfoque de acesso à justiça. Primeira onda, assistência judiciária. Desde quando existe assistência judiciária gratuita? Como eu disse para vocês, pensem na ideia, pensem no Brasil. Quando é que você acha que surgiu no Brasil assistência judiciária gratuita? Primeira coisa, o que se precisa para a gente ter um efetivo acesso à justiça? A primeira coisa que eu preciso ter é alguém que me auxilie, né? Eu preciso saber que direitos eu tenho, mas eu preciso ter alguém que me auxilie, alguém que tenha capacidade postulatória. Então, eu preciso de advogado. Nem sempre precisou, em algumas, por exemplo, no Brasil nós tínhamos os rábulas. O que eram rábulas? Eram pessoas, desde o Brasil, século XVIII. Quantos advogados vocês acham que existiam no Brasil inteiro? Quando surgiram as primeiras faculdades do direito no Brasil? Agora até me confundi, mas é século XIX, 1800 e alguma coisa. Nós não tínhamos advogados no Brasil. Os advogados que existiam aqui, eles iam estudar em Portugal, voltavam para Portugal, ou eventualmente em outro lugar, mas geralmente de Portugal, e voltavam para o Brasil. Eram os doutores, né? Senhores doutores, advogados. Eu não tinha advogado. Aí eram autorizados os rábulas a atuarem em defesa das pessoas. O rábula era alguém que tinha algum conhecimento, até aquela ideia de que em terra de cego, quem tem o olho é rei. Quem sabia um pouquinho mais sobre legislação atuava na defesa dos interesses das partes. E, obviamente, isso era autorizado. Em economias de mercado, eu coloco também aqui, em economias de mercado, advogados mais experientes e competentes, eles vão botar seu tempo para trabalho remunerado, né? Assistência judiciária gratuita, trabalhar pro bono é exceção. Mesmo quem faz eventualmente uma ação pro bono é uma parte pequena do seu trabalho. Pro bono é gratuitamente, tá? Quem eventualmente não souber. Então, quando é que surgem os primeiros sistemas de assistência judiciária? Surge na Alemanha, pós Primeira Guerra. Então, a Alemanha deu início a um sistema de remuneração pelo Estado dos advogados. E em 49 também, pós Segunda Guerra, surge o Judicário na Inglaterra, que é mais ou menos a mesma coisa. É parecido com o sistema que nós tínhamos e que nós temos ainda no Brasil, de advogados particulares que prestam serviço e depois são remunerados pelo Estado. Só pensem na dificuldade de acesso que continua existindo, porque mesmo na Inglaterra, que é um país que é mais rico, bem mais rico que o Brasil, pensem em 49, como estava a situação do país e onde se concentravam os advogados. Então, nós tínhamos advogados nas capitais, nos grandes centros, e localizados principalmente nas áreas mais ricas. Então, a população mais pobre continuava sem ter acesso. Então, a gente desfaz uma barreira, que é a barreira do custo inicial, mas se mantém outras barreiras. Tem uma outra questão, como é que as pessoas iam saber que existia esse sistema? Iam ter acesso a esse advogado? Continua ainda sendo um sistema, é um pontapé inicial, mas ainda é complicado. No Brasil, onde é que a gente tem previsão explícita em relação a isso, em relação à assistência judiciária? A Lei 1060, quem advoga há 10 anos, pelo menos, conhece, talvez você já tenha visto alguma petição mais antiga, a referência à Lei 1060, quando a pessoa pede a JG, quando ela pede para não pagar custas. Tanto que a JG é um termo genérico que a gente utiliza de forma meio equivocada para não pagar custas, né? Mas a referência está nessa lei, a primeira referência disso, ter gratuidade no acesso ao judiciário, não ter que pagar custas, Lei 1060. Tá ruim hoje. Dica do dia, não comam sneakers e depois tentem dar aula. Mas a gente vai ter essa previsão de forma mais explícita mesmo na Constituição de 88. O Estado prestará assistência jurídica integral
Quando eu falo em assistência jurídica integral, significa que eu vou garantir que as pessoas tenham direito à defesa nos processos administrativos, assistência nas negociações, possam tirar dúvidas e possam, evidentemente, ter uma defesa técnica num processo judicial. Sabe que existem questões materiais que impossibilitam essa assistência integral, mas está lá na Constituição. E as defensorias? Artigo 134. A Defensoria Pública é instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe como expressão e instrumento do regime democrático a orientação, a promoção dos direitos humanos e a defesa em todos os graus, judicial e extrajudicial, dos direitos individuais e coletivos, de forma integral e gratuita. Aqueles que necessitem, obviamente. E aqui está um quadro do IPEA sobre as criações das defensorias públicas no Brasil. Nós tivemos a primeira, criada ainda na década de 50, depois na década de 80 tivemos mais algumas, na década de 90, ou seja, após a Constituição, tivemos várias, na década de 2000 também mais algumas, e por fim, em 2010, as duas últimas. Adivinhem quais foram as duas últimas? Paraná e Santa Catarina. Por quê? Vamos discutir sobre isso na aula síncrona. Ainda, na primeira onda, um outro modelo que foi criado foi o modelo dos Estados Unidos do advogado público e do escritório de vizinhança. E aí eu promovo uma descentralização, né? Eu tiro o advogado lá do centro, ele não é mais um advogado particular, ele passa a ser um advogado que atende uma vizinhança, mais semelhante com o nosso defensor público mesmo, a ideia de um defensor da comunidade. Eles são pagos pelo governo, ele é criado para defender o interesse dos mais necessitados. Ele busca dar mais acesso e cria essa ideia de escritórios comunitários. Eu sempre pergunto em aulas quem assiste Suits. No Suits tem uma temporada ali que um dos personagens ele vai trabalhar num desses escritórios, porque ele entende que o que ele fazia, que era atender grandes empresas, e tal, não dava uma satisfação pessoal para ele. Ele vai trabalhar num desses escritórios comunitários com uma remuneração bem mais baixa. E também com dificuldades, com limitações de horários, tem várias questões que são diferentes nesses escritórios. Uma das críticas apontadas lá pelos autores é a dificuldade de atendimento das demandas com a mesma qualidade. Evidentemente, né, se eu tenho uma grande demanda, a qualidade vai diminuir, inevitavelmente. Tanto que fica aqui uma ressalva quando a gente critica sentenças, quando a gente critica decisões, quando a gente critica manifestações de alguns órgãos, é muito mais uma crítica ao sistema do que à pessoa que proferiu uma decisão, porque materialmente é impossível. É impossível que um juiz consiga julgar adequadamente 1000 processos no mês, sozinho. E também outra crítica que os autores apontam são as questões políticas. Como garantir a autonomia de um órgão que é pago, remunerado pelo Estado? Aí eu faço uma pergunta também, será que a nossa defensoria consegue ter essa autonomia? A gente debate isso em aula também. Então, possibilidades e limitações da primeira onda. Ter advogados em número suficiente, né? Tem que ter muita gente para atender aos necessitados e que esses advogados aceitem trabalhar com uma remuneração mais baixa. E também, só para vocês não ficarem pensando que Estados Unidos é sempre melhor em tudo, né? Que a gente tem esse hábito. Essa é uma notícia de 2013, falando que a Defensoria Pública nos Estados Unidos estaria quebrada. Dificuldade de se manter. E a gente entra na segunda onda. Alguém já assistiu essa série? Se chama The Crown, A Coroa. É uma série está no Netflix que trata da vida da Rainha Elizabeth. E tem um episódio que se chama An Act of God, que é uma instituição do direito, né, que significa basicamente um ato divino, né, um ato de força maior. E o que aconteceu? Baixou uma neblina, no episódio ele aborda essa questão, baixou uma neblina em Londres, e durante 4 dias era uma neblina extremamente tóxica. Na verdade, ela impedia que a fumaça subisse.
e a fumaça das grandes indústrias que estavam localizadas lá ficou na cidade no nível mais baixo. E milhares de pessoas morreram intoxicadas. Entre, assim, informações muito discrepantes, tá? Entre 4 e 12 mil pessoas. Provavelmente 4 é o que o Estado dizia e 12 era o que se projetava. Né? Tem essa ideia de subnotificação. Então, isso já existe, isso existe desde sempre. E o e Churchill era o primeiro-ministro, todo mundo já ouviu falar de Churchill, né? Ele era o primeiro-ministro, ele foi questionado pela imprensa o que o Estado iria fazer, o que vai ser feito, o que o governo vai fazer. Churchill olhou, isso é um ato de Deus, eu não tenho controle sobre isso. E isso não é verdade. Ele disse, eu não tenho controle. Ok, mas ele tinha responsabilidade sobre essa questão. Ele poderia ter amenizado o problema. Como? Bom, algum tempo depois, logo depois desses atos, ah, eles criaram diversas legislações de proteção ao meio ambiente, para proteção da coletividade. Então, limitando o número de indústrias, limitando a emissão de gases, retirando, criando zonas onde é possível construir indústria, onde não é possível. A ideia é até de planejamento da própria cidade. Hoje em dia, não se imagina construir, por exemplo, na ilha, uma indústria de carvão. Nem pode, tá? De acordo com o plano diretor da cidade, não pode. E ninguém questiona que não possa, né? É evidente que não pode. Mas isso é relativamente novo. Essa ideia de preservação da coletividade ela é relativamente nova. Como é que eu protejo interesses que são da coletividade, que não são individualizados? Quais são os mecanismos processuais, por exemplo, que nós temos para proteger a coletividade, para proteger interesses que são ou coletivos ou difusos? E aí surge o questionamento sobre a segunda onda. Então, nós temos uma primeira onda que trata do advogado, né? Eu preciso ter advogado, e aqui eu passo a questionar, tá? E como é que eu protejo interesses que não são individuais? Então, interesses fragmentados ou coletivos. Direito a um ambiente saudável, a proteção do consumidor. E aí vocês podem pensar, bom, mas eu tenho legitimidade para questionar eu posso, por exemplo, mover uma ação popular para questionar algum interesse que é da coletividade. Mas a questão é, qual é o prêmio por tentar corrigir um problema desses individualmente? O que vocês ganham com isso? Um ambiente mais saudável? Ó, acabou de chegar, falando em meio ambiente, nem vou falar, senão vai ter gente que vai me... Está chegando entregas recebidas do dia. Qual é o prêmio para tentar corrigir um problema desses individualmente? O que vocês vão ganhar? Além do ambiente saudável, além da satisfação pessoal de estar fazendo bem. É uma demanda que a gente chama de antieconômica. Os custos da ação são altos, todos aqueles custos que nós tratamos na aula passada, né, eles são muito altos, não só o financeiro, mas o custo no geral, e o pagamento, o payoff, é baixo. Eu tento evitar os estrangeirismos, mas às vezes sai algum. Isso aqui ainda é uma mania antiga quando eu estudava lá a teoria dos jogos. A gente vai falar um pouquinho sobre a teoria dos jogos, mas se usa muito esses termos. O payoff é o pagamento, o que eu ganho com isso. Então, poluição, demanda por serviços prestados com qualidade, são demandas antieconômicas no geral. Então, como é que surgem os primeiros sistemas de proteção dessa coletividade? Onde que surge? Basicamente, na década de 70, que houve um despertar para as questões ambientais. Nos Estados Unidos, na França, Suécia, Canadá, Alemanha, então, vários países começaram a perceber que a coletividade precisava de proteção. Kennedy fez um discurso na década de 60 tratando os direitos do consumidor, por exemplo, falando sobre a vulnerabilidade do consumidor frente à indústria. Nossa. Agora minha esposa saiu para buscar uma entrega, vocês ouviram, talvez tenham ouvido, e meus cachorros ficam enlouquecidos na porta. Principalmente a Nina, que é desse tamanho, que pesa 3 quilos, mas late, mas ela é mansinha. Tá? Na próxima aula ao vivo eu trago ela para participar.
Então, nós tínhamos uma concepção no processo. Qual é a concepção tradicional do processo? Ele é um assunto das partes. Os mecanismos processuais, eles sempre visam proteção e disputa e litigância entre partes, entre duas partes, e não proteção de uma coletividade. Não estou dizendo que nós não temos mecanismos, estou dizendo que pensem na maior parte dos mecanismos processuais e como eles são voltados para processos entre duas partes, não processos para a defesa da coletividade. As próprias regras de legitimidade, né, quem é que pode no Brasil, tem várias limitações. Vai ser difícil continuar a gravação. Eu me desconcentro muito fácil. Qual seria a solução para o problema da representatividade? Como eu garanto a proteção de interesses difusos? A primeira coisa é reconhecer alguns grupos de interesse. Então, por exemplo, permitir ações coletivas para o interesse público e, além dos grupos, reconhecimento da possibilidade de que indivíduos pleiteiem direitos difusos em nome de outros. Talvez você já tenha ouvido falar em class actions, né? Ai, meu Deus. Só um pouquinho, eu não vou parar a gravação. Não, chega. Mil perdões. Então, além do reconhecimento de alguns grupos, é reconhecer a possibilidade, por exemplo, de que indivíduos pleiteiem, eu vou ajuizar uma ação, por exemplo, caiu um avião perto da minha casa, ou na minha casa, e eu vou ajuizar uma ação, e depois outras pessoas que se sentiram agredidas por esse avião, caiu alguma coisa, caiu uma cadeira do avião na casa de alguém, pode adentrar na minha ação, pode entrar junto comigo, tá? Pode se beneficiar dos resultados. Basicamente essa é a ideia. No Brasil, a gente tem o Código de Defesa do Consumidor, prevê lá no artigo 81, a defesa dos interesses e direitos dos consumidores e das vítimas poderá ser exercida em juízo individualmente ou a título coletivo. Nós temos na Constituição a previsão das entidades associativas, né? Então, quando elas são autorizadas, elas têm legitimidade para representar os filiados judicial ou extrajudicialmente. Previsão dos sindicatos também, para realizar ações. Então, nós temos alguns mecanismos já previstos, tanto nível constitucional quanto infraconstitucional. Mas, pensem bem, são poucos, né? São poucos mecanismos que nós temos para a defesa da coletividade. Nós dependemos muito das instituições, dependemos, por exemplo, nós ficamos muito inertes, esperando, por exemplo, que o Ministério Público haja. É sempre isso, não, mas o Ministério Público tem legitimidade. O Ministério Público vai agir em relação a esse assunto. É muita demanda e muitos direitos e muitos problemas para um único órgão, uma única instituição absorver. Ele acaba tendo que priorizar. A mesma ideia acontece na Defensoria Pública. Em tese, muitas vezes os alunos me perguntam, professor, mas e tal questão eu posso levar para a Defensoria? E tal questão eu posso levar? Eu vou dizer, poder, pode. Tem previsão? Tem. A questão é que as defensorias, elas acabam centralizando seus esforços em algumas ações, em algumas medidas, porque elas não dão conta de tudo, infelizmente. E aí a gente entra, então, na terceira onda. Eu já previ que eu preciso de advogado, eu já começaram a criar instituições, mecanismos para defesa de interesses coletivos, e aí eu começo a questionar o próprio processo, né? O próprio procedimento, as próprias engrenagens do judiciário. Será que eles são suficientes? Será que a gente não pode mexer nas estruturas do judiciário, criar especializações, enfim, mudar? Uma dessas mudanças nós vimos recentemente no nosso próprio código, foi mudado foi alterado em 2015, neste movimento de alteração. E aqui que surgem com mais força, não é que surgem, que nascem aqui, mas surgem com mais força a ideia de mecanismos alternativos. Então, alternativos aqui, alternativos ao judiciário. A ideia da conciliação, a ideia da mediação, tanto judicial quanto extrajudicial, arbitragem, mecanismos diferentes. Como é que eu não preciso contar única e exclusivamente com o mecanismo criado pelo Estado.
E mesmo o Estado ele pode se reinventar e criar novos mecanismos. Então, eu posso perguntar, será que o processo é suficiente? E aí eu percebo também que os litígios são muito diferentes, que as partes são muito diferentes. Nós temos valores, níveis de complexidade e até importância social diferentes dos processos, das ações e das partes. Então, quais são as tendências dessa terceira onda? Reforma dos procedimentos judiciais, então uma ideia de redução de custos dos processos, ampliação da oralidade, flexibilização dos procedimentos, diminuição da complexidade. Tudo isso vocês podem perceber no novo código. Se vocês chegaram a estudar o antigo código e compararem, vocês vão perceber que existe realmente uma ideia de redução dos custos, ampliação da oralidade, a importância da oralidade. Eu sempre falo sobre isso, o quão importante é para resolver uma situação a capacidade de falar adequadamente. Eu não estou falando dos trava-línguas, que eu tenho uma dicção às vezes muito ruim, mas de conseguir escutar a outra parte, de saber negociar e saber ouvir adequadamente. Quando a gente fala oralidade, muitas vezes não é nem tanto falar, mas saber ouvir num processo. Flexibilização dos procedimentos, possibilidade, por exemplo, de negócios processuais, da gente modificar a forma da condução do processo, a duração dos prazos, e, enfim, diminuir a complexidade. A própria criação dos juizados especiais demonstra essa tentativa, essas mudanças nos procedimentos judiciais, a especialização em câmaras. Eu sempre coloco essa pergunta: será que, dada a complexidade do nosso sistema, é possível diminuir os custos e tornar mais simples o processo? É uma pergunta bem aberta para a gente debater mesmo. E aqui, então, surgem os métodos alternativos ou adequados para cada litígio. Por que eu falo sempre adequado? Porque tem métodos que são adequados para alguns litígios e alguns que não são adequados. Nem sempre a gente vai utilizar uma conciliação, nem sempre a gente vai utilizar uma mediação. Às vezes, a única forma vai ser aguardar uma decisão judicial. Mas aqui que surge a discussão maior sobre esses outros métodos. Possibilidade, então, do juízo arbitral. A arbitragem nós vamos tratar mais para frente, mas uma das vantagens da arbitragem é a formação técnica dos árbitros, poucas possibilidades de recurso, na verdade não existe um recurso, né? A decisão ela é final, e só ainda tem um problema, que a gente não, né, isso não é amplo, né, amplamente utilizada por causa do custo. A própria conciliação e a mediação, que nós vamos tratar, que é esse nosso próximo conteúdo. Incentivo econômico para a solução fora dos tribunais, então, redução de multas, custas processuais imputadas ao perdedor. Eu uma vez vi uma multa que foi imputada por um cliente aqui, que a multa era, se não me engano, R$ 100.000, mas se ele decidisse pagar e não recorrer administrativamente, pagar imediatamente, em 15 dias, né, a multa reduzia para R$ 30.000. Ou seja, tinha uma redução de 70% no valor da multa. Isso é um incentivo econômico para que eu não recorra, para que eu não discuta. Vocês podem questionar também isso como um assédio, né, uma forma de assédio, mas é uma escolha. Inclusive, neste caso específico, podia parcelar, tá? Parcelar, nem me lembro quantas vezes, acho que era 60 vezes. Na Itália, por exemplo, tem algumas figuras diferentes nas questões tributárias. Por exemplo, se a parte não acordar com o fisco, com o Estado, né, com a Fazenda, e perder na via judicial, existe um acréscimo de 50% sobre o valor das custas judiciais. Então, o Estado oferece um acordo na via administrativa, a parte, nesse acordo, ela vai ter desconto ainda, né? Mas se ela quiser discutir na via judicial, se ela não concorda mesmo, além de pagar no final a integralidade, não vai ter mais desconto, vai ter um acréscimo no valor das custas, que é um incentivo para manter as pessoas distantes do judiciário. Também quero saber depois de vocês qual a opinião que vocês têm sobre esse tipo de medida. E eu corrigi, que eu falei fisco e fazenda, porque eu aprendi, um professor, um tributarista, muito
que conhece muito de história do direito tributário, e ele fala que a gente não utiliza a expressão fisco, né? Que fisco é um tipo de cesta, tipo, tipo Vime, enfim, que se utilizava para recolher os tributos, que os romanos utilizavam. Isso era um fisco, era um material que se usava. Então, fisco é uma cesta. Isso, então, a gente deve utilizar a expressão fazenda pública. Mas está ali no meu material ainda, eu sempre esqueço de alterar isso. E também a previsão de alguns procedimentos especiais, criação de fontes que sejam atraentes para os indivíduos, mais baratos, próximos da sua residência, amigáveis. Nós temos isso, tá? Nós temos foros regionais, por exemplo. Então, tem o foro central, tem os foros regionais dos bairros. Isso já existe. Mudança nos métodos de prestação de serviços, utilização de paralegais, criação de convênios ou seguros. Paralegais, tinha um projeto de lei para criar a figura do paralegal aqui no Brasil, que basicamente é o bacharel, é aquela pessoa que não tem OAB, mas que tem formação jurídica ou que estuda, que é estudante de direito, e poderia prestar alguns serviços mais simples. Não foi para frente ainda aqui no Brasil. Até porque nós temos um volume grande de advogados, então seria meio desnecessário. E criação de convênios ou seguros. Isso é uma coisa que a gente não tem muito no Brasil. Não existe muito, eu não conheço casos que eu sei. Evidente, tem empresas que contratam advogados fixos, né? Eu trabalhava no escritório que atendia basicamente empresas com valor fixo. Então tinha uma conta, era como se fosse o contador. E o contador e tem o advogado. Não exatamente um seguro, né? Mas tem várias críticas a esses modelos de seguro, porque qual é o interesse, por exemplo, de um advogado que oferece um seguro, por exemplo, em ajuizar uma demanda se ele já recebeu? Então, talvez ele possa desincentivar sempre as partes a ajuizarem ações. Os sindicatos geralmente utilizam esse sistema. Quando eu era bancário, eu era sindicalizado e se a gente precisasse de alguma assessoria, tinha advogado no sindicato. Essas são as três ondas. Tem algumas conclusões que dá para se tirar dessas ondas. A primeira é que as reformas, sejam elas judiciais ou processuais, não vão substituir, não são substitutos, né, para as reformas políticas e sociais. Basicamente dizer que mudar a legislação e mudar o judiciário, mudar a estrutura, não é suficiente se nós não tivermos uma mudança cultural, e a cultura vai passar pelos aspectos políticos e pelos aspectos sociais. Se nós tivermos um país pobre, podem fazer as mudanças que quiserem, não, as pessoas vão continuar sem acesso ao judiciário, sem acesso à justiça. E aí eu coloco uma pergunta: tirar do judiciário ou fazer o judiciário mais acessível? Talvez as duas coisas, né? Uma união dos dois. Eu quero saber também o que vocês pensam sobre isso. E a gente debate melhor na aula síncrona. Quero que vocês me respondam qual a visão que vocês têm sobre isso, sobre o tamanho do judiciário e sobre esses outros métodos que nós vamos tratar aqui nessa disciplina, certo? Por hoje é só.